hoje você pode empreender com superpoderes. Porque tem coisa que a gente levaria 40 dias para fazer, dá para fazer em um. Tem muita coisa da IA que a métrica é essa. 40 dias em um. E acho que uma coisa interessante também é eu definir um salário mínimo por mês para assinaturas de plataformas de inteligência artificial. Se você vai definir R$200, R$500, R$10.000, não importa a quantidade. Mas pensa bem, a internet foi criada sem considerar que pessoas de má índole a utilizariam. Então hoje a mesma internet que gera faturamento, gera emprego, salva vidas, conecta bancos de dados de saúde, segurança pública, mantém aviões voando, é a mesma internet onde tem golpe, crime organizado e etc. Então ela é pluralmente universal. E a IA vai se manifestar nesse mesmo campo. Sim. Você vai ter a IA, tem uma pesquisa recente, fala que a IA vai gerar 16 trilhões de dólares para o PIB global até 2030. Uau. Então, 16 trilhões de dólares que não estão na economia estarão até 2030. Novos produtos, novos serviços, novos negócios. Ótimo, tá na mesma. Mas também a IA pode gerar deepfake. O pessoal lá faz sequestro com deepfake e tal, golpes, né? Então, não dá para controlar isso, infelizmente. Então, eu acho que no campo ético, a IA é o seguinte. Tecnologicamente, ela já é muito viável. O que falta é ética, criatividade, aplicação. Então, mais do que nunca, precisamos de ética e falar sobre ética nesse sentido. Seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast. Um espaço onde nós conversamos com empresários, especialistas e inovadores que transformam uma ideia em uma empresa e em uma marca, em um legado. Aqui você vai ouvir histórias reais e estratégias práticas e, claro, os bastidores de quem começou do zero e hoje constrói negócios com propósito, inteligência e posicionamento. Prazer, eu sou a Larissa Kreischer, sou advogada especialista em marcas e no episódio de hoje nós vamos conversar e falar sobre um tema muito importante e mais impactante no momento, como a inteligência artificial está mudando o jogo para pequenas e grandes empresas. E para essa conversa eu trouxe e tenho a honra de receber o Felipe Santos, professor de MBA da Exame, especialista em inteligência artificial. Felipe, um prazer te receber. Muito obrigado, Larissa. Prazer estar participando desse projeto tão especial. Muito obrigada. Se apresenta pra gente. Tá bom? Por favor. Eu me chamo Felipe Santos, eu sou Chief AI Officer da Make-One, uma empresa de tecnologia que está em São Paulo, né? Implemento soluções de IA em outras empresas, como você falou muito bem aí. Também sou professor do MBA de Inteligência Artificial da Faculdade Exame São Paulo, né? Uma das maiores do Brasil. Foi o primeiro MBA de IA do Brasil, né? Nessa nova onda aí. Também sou consultor parceiro, né, com organizações como a HSM, Escola Conquer, a Ferolab e a própria Exame tem um braço de consultoria nesse sentido. Fui apontado recentemente como uma das 400 pessoas mais influentes de inovação no Brasil. Uau. Nos últimos 5 anos, treinei cerca de 75 empresas, uns 30 mil alunos no ambiente corporativo, né? Desses 30 mil, acho que uns 15, 18 mil são entre TIM e Bradesco, 2 grandes clientes. Caramba. Aí que eu tenho muita gratidão por toda essa trajetória. E os meus principais projetos têm vindo nessa linha, né? Inteligência artificial, transformação digital, design thinking, inovação, gestão ágil, criatividade e uma demanda muito forte também por geração Z, agora a geração alfa que está chegando aí, né? Sim. Então eu falo que transformação é o nome do negócio. E tudo que tange transformação, né? Hoje IA principalmente, mas outras coisas. Estou sempre envolvido aí, aprendendo muito e buscando ensinar também. Perfeito, Felipe, muito obrigada. Antes de tudo, eu queria te agradecer. Hoje faz exatamente 4 anos que eu participei da Rede Inspire e eu assisti a sua palestra sobre megatendências e foi você que, inclusive, me motivou a seguir na propriedade intelectual. Legal. Porque há 4 anos atrás, principalmente aqui em Petrópolis, pouco se falava sobre propriedade intelectual. E eu confesso que estava com medo de seguir na área, mas tive a oportunidade de ouvir a sua palestra e de conversar com você. E você me incentivou a estar aqui hoje. Muito obrigada, é uma honra te receber. Imagina, eu te agradeço também. Você foi aluna lá na inovação treinável, ali no curso de Antecipando Futuros, né? Sim. Na época, a Potência School. Sim. E eu tive o privilégio de ser muito bem atendido por você no registro de marca da Potência School para Superpotência. Para Superpotência. Né? É a minha EdTech, que eu sou fundador, e lá desdobro tudo isso que eu percorro no mercado com clientes e empresas
a Superpotência é um canal para a gente democratizar isso para o aluno pessoa física, o B2C que a gente fala, né? E obrigado é também importante por fazer parte da história recente de tudo isso. Obrigada. Então vamos lá, aqui no podcast nós temos uma pergunta que é a chave. Sim. Do zero à marca, me conta, como começou a sua história, começou a história do Felipe? Legal, eu vou tentar sintetizar isso. Recentemente falei num podcast, levei 30 minutos. Falei, poxa, eu podia ter falado em menos tempo. Eu assisti. É bom que em algum lugar eu tenho 30 minutos falando a minha história. Mas de maneira enxuta, né? Hoje eu trabalho com transformação, inovação, é o que pulsa realmente na minha atuação, né? Mas assim, desde pequeno eu olho momentos da minha história que Deus já tinha colocado algum pedaço dessa expressão em momentos diferentes. Com 6 anos de idade eu não sabia empinar pipa ou papagaio, dependendo do lugar do Brasil que você está vendo isso. E comecei a produzir isso em casa, né? Papel ali, a madeira, a linha, a cola. E início do Plano Real, em um dia eu vendi todas as unidades que eu produzi. Só que dinheiro entrando em casa, filho morando com a mãe somente ali, né? Minha mãe pediu para eu segurar isso, porque receio, né? dinheiro entrando em casa foi estranho. Mas só depois de 25 anos que eu abri meu próprio CNPJ, né? Uau! Mas com 6 anos já tinha um estímulo empreendedor aí. Um outro momento que eu gosto de lembrar, com 14 anos de idade, eu quebrei o braço andando de skate. E um dia antes de começar o primeiro dia de aula do ensino médio, né? Já não estava muito animado pro ensino médio, ainda quebra o braço um dia antes. E eu ali, 14 anos com o braço quebrado, os médicos tiraram raio-x no hospital, estavam olhando na placa luminosa ali, tentando interpretar o raio-x do meu braço. E demoravam, não falavam nada, fiquei preocupado, né? E eles então, eu fui até eles e falei, tem algum problema e tal? Eles falaram, a gente tá tentando entender aqui o que é a lesão, onde quebrou, né? E eu com dor, com 14 anos, falei, se a gente tirar um raio-x do outro braço... Para entender e comparar com o outro, né? Eles não gostaram muito da minha sugestão, fingiram que não ouviram. Depois vem o radiologista e falou, a gente vai fazer um raio-x do seu outro braço. E esse princípio se chama pensamento lateral, para quem quiser procurar, né? E em outros momentos, né? Com 14 anos, a gente tinha uma banda cover de Red Hot Chili Peppers, tocamos na 8ª série, meio inexplicável, assim, bem novinhos ali, né? Passei por muitos esportes diferentes, sempre tive esse gosto de ter essa rotação, né? Futebol, basquete, skate e assim por diante. Hoje eu percebo na minha história que eu tive vários momentos de hiperfoco. Assim, a época do skate, uma pilha de revista de skate comprava toda semana. Caramba! Época de guitarra, uma pilha de revista de guitarra. Época de videogame, uma pilha... Então eu sempre mergulhei muito nos assuntos que eu tinha interesse e esses interesses iam mudando com o tempo, né? Hoje tem um nome para isso que é hiperfoco. E acho que assim, a coisa se desenrolou um pouco mais quando eu fui para os Estados Unidos jogar futebol na universidade, né? Fui para fazer teste num time profissional, o treinador me indicou para uma faculdade, joguei lá um semestre, fiz faculdade por lá, depois decidi sair do esporte para trabalhar, né? Fiz marketing para hotéis e restaurantes em Atlanta, uma cidade economicamente bem movimentada, né? E o Brasil falando de Copa, Olimpíada, tudo mais, eu decidi voltar. Fiquei de 2006 a 2010 nos Estados Unidos. Foi bem um período da grande recessão. Sim. Então fui treinado em crise, assim, Foi treinado sempre em crise. Isso estimula a inovação e a criatividade, né? O Rick Warren fala isso, que a maior criatividade não está na abundância de recursos, mas justamente na ausência de recursos, né? E voltei para o Brasil, fui trainee, depois executivo no Grupo Abril. Girei ali por Veja, Placar, Abril Educação na época, publicidade, né? E sentia que algo estava para mudar no mercado ali em 2012. A gente ainda não tinha esse impacto do digital tão forte, né? Eu não sabia resolver esses problemas que eu percebia, hoje eu entendo. A necessidade de transformação digital, transformação de cultura, novas habilidades, a economia majoritariamente digital, né? Então, dali eu fiz uma transição em que fiquei de 2012 a 2018 integral no contexto da minha igreja, né? E ali fui preparado, capacitado, girei muitas realidades contrastantes também. Fui 2 vezes para o Haiti, 4 vezes para Cuba, 2 vezes para Ruanda na África, 2 vezes para a selva boliviana, com trabalho missionário humanitário, né? E levava equipes, principalmente, né? E em 2018, e aqui concluo essa primeira resposta, eu senti no coração de voltar para o mercado de trabalho. Só que não era mais aquele mercado que eu fui executivo em 2012.
Era uma nova economia. E esse termo nova economia, muito presente. Tem até um livro do Diego Barreto, CEO do iFood, chama justamente Nova Economia. Muito bom. E quando eu voltei para o mercado, startups, Hotmart, aplicativos... E aí, estando na cidade de São Paulo, onde nasci e onde moro, eu me aproximei de workshops, aceleradoras, coworkings, comecei a participar mais disso, né? E foi gerando uma transformação. E aí eu comecei a dar consultoria de marketing para pequenas empresas, startups, e um indicava para o outro, o pessoal da igreja ajudou também ali nas indicações, né? Ao mesmo tempo, ia demandando palestras, workshops, meetups. Aí em 2019 fui convidado para me tornar consultor parceiro com a Ferolab, uma empresa de consultoria corporativa, né? Aí vieram clientes super legais, como Johnson & Johnson, Raizen, Behringer, Bayer, Gerdau. E aí eu enveredei mais para o que chamam de T&D, treinamento e desenvolvimento, né? Esse ambiente de workshops, imersões, trilhas, treinamentos dentro de corporações. E aí, isso é o que eu tenho feito nos últimos 6 anos, baseado nos números que eu falei aqui na abertura, né? E aí, agora, nesse ano, eu já vim atuando com inteligência artificial nesse métier de treinamento. Nesse ano, fui convidado para assumir um cargo de Chief AI Officer na Make One, né? Onde estou recentemente. Aí completou a última peça desse disco, né? Uau. Já vinha com educação, seja de 1 hora de palestra, um podcast como a gente está aqui, seja um workshop de 4 horas, ou uma imersão de 8 horas, ou uma trilha com encontros num ano, né? Separados em datas diferentes. Agora eu implemento IA nas empresas também, né? E não é só IA. Tem demandas ali de cultura, pessoas, estratégia, inovação. Nem todos estão preparados para a inteligência artificial, né? A IA, legal, dá para fazer coisas só com a IA. Mas se a gente transforma cultura, processos, mentalidade de inovação, se faz muito mais com a IA, né? Exato. Então, aí aterrizo no hoje, nessa mesa aqui em Petrópolis, gravando aqui esse podcast, mas sempre com esse estímulo, né? De primeiro aprender antes de ensinar, de poder servir as pessoas e de promover transformação que vai gerar mais emprego, mais faturamento, mais qualidade e gerar valor para a sociedade. Perfeito. Surreal. Foi menos do que 30 minutos do que lá no... Foi menos. Foi bem reduzido dessa vez. E eu assisti esse podcast e eu tive a oportunidade ali de ouvir os 30 minutos da sua história. Sim, foi muito legal, muito bom. Legal, obrigado. Então, vindo para a área empresarial, sobre posicionamento de marca, me conta sobre a criação do seu CNPJ, como que foi a área, né, essa construção ali, os pormenores dela, como que foi a escolha da marca, toda essa transição. Legal. Eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente não tem um letramento empreendedor, né? A gente aprende muito paroxítona, proparoxítona, expressão numérica, Bhaskara. Questiono demais onde a gente vai usar tudo isso. A gente não tem inteligência financeira, emocional, empreendedora. Não. Então, eu fiz o caminho inverso, né? Com 6 anos vendendo pipas, papagaios ali. 25 anos depois abro meu CNPJ. Teve um meio do caminho aí, eu abri um MEI em 2010, mas nunca faturei nele, né? Porque abrir CNPJ é uma coisa, até escolher marca é uma coisa. Agora, definir propósito, protótipo, comunidade, estratégia, audiência, conteúdo, como você está fazendo aqui, são outros 500 e isso não está tão formalmente explícito, né? De fato. E fiz faculdade de administração. Uma curiosidade, 4 anos de faculdade de administração nos Estados Unidos, nunca ouvi sobre branding. Não? Nunca ouvi sobre Vale do Silício, não ouvi sobre Bitcoin Satoshi Nakamoto, não ouvi sobre cultura startup, porque as pessoas ali estavam, os professores, os alunos, o ecossistema universitário que eu fiz parte, estavam focados em estabilidade, contratação, vida executiva, benefício, sabe? Então, eu tentei criar uma marca nos Estados Unidos para fazer freelancing de marketing e ela chamava Unravel, que é desembramar, ou seja, um marketing que ele facilita, né, o que está bagunçado. Um amigo no Brasil fez o design gráfico disso, mas eu também não conseguia chegar a faturar o primeiro cliente. E aí eu percebo isso, né? 2008 fiz a Unravel, não faturei nenhum cliente, embora existisse logo e marca, mas sem um registro formal lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, abri um CNPJ,
MEI sobre o meu nome, né? Então nem escolhi naming, nem identidade visual, muito menos registrar formalmente. Aí, em 2019, quando eu fundo minha startup, né, a Superpotência, eu cheguei num nome que eu sempre tinha esse questionamento, e acho que aqui eu respondo com mais qualidade a sua pergunta. Muita gente ouve o elogio, isso é um potencial, isso é um potencial, isso é um potencial. Mas se o tempo passa muito e eu só ouço que sou um potencial, isso começa a ficar, ao invés de ser um elogio, começa a virar uma pressão. Poxa, até quando você só é o potencial? Sim. Então, eu me dediquei muito a esse olhar, de ajudar as pessoas não apenas serem potenciais, mas serem potências. Perfeito. Porque a potência, ela é um potencial em execução, né? Sim. Um potencial que virou realidade. E aí criei, né, o CNPJ Potência Consultoria, Treinamento e Serviços Limitada em 2019, quando veio essa demanda de dar consultoria para empresas e tudo mais, né? Depois de um tempo, criei uma identidade visual. Só que, quando fui procurar o registro de marca, eu percebi que em algum lugar do Brasil tem uma escola de bairro que chama Escola Potência. Sim. Embora tenha posicionamento de clientes completamente diferentes, a estrutura regulatória não permite isso, né? E aí comecei a precisar desse caminho e foi aí que a gente se conectou, né? Sim. E aí tem uma startup de condomínios no Brasil, se chama Superlógica. Eu sempre achei o nome bem legal, a identidade visual deles também, né? E falei, poxa, na era digital, ainda mais com IA e todas essas possibilidades, a gente não precisa ser só potencial. A gente não precisa ser só potência, que já estaria muito bom. Com tecnologia e vivendo nosso propósito e com uma boa definição de marca, não só marca visual, mas marca como um todo, né? A gente pode ser uma superpotência. E aí a gente encontrou esse espaço, né? Foi onde estava disponível. Esse registro estava disponível. E ao invés de potência school, tirando o school, ficou superpotência, né? Então, um pouco de jornada pessoal, chance e erro, teste e erro, falta de letramento empreendedor, falta de letramento de marca também, historicamente, né? Mas aí você me ajudou de uma maneira sensacional, até por isso recomendo constantemente também, né? E eu acredito que a marca, ela não pode ser só um nome, ela não pode ser só um logo, ela não pode ser só um registro. Sim. A marca, ela precisa comunicar atributos invisíveis que tem a ver com a jornada da pessoa fundadora e a jornada de quem ela vai atender, né? Isso é perpétuo. Então, acho que vale muito a pena ir por esse caminho. Muito bom, muito obrigada. E de fato, na época da pesquisa, né, nós entramos nesse ramo e vendo ali que a potência não estava disponível, falei, então, Felipe, nós temos que acrescentar algum elemento nominativo. Você me pediu ali um tempo, então, dá um tempinho para eu pesquisar e até onde nós chegamos em Superpotência e hoje registrada. Exato. A escola e papel timbrado. Papel timbrado, ninguém pode copiar, tá bom, Exato. gente? Fica aqui, Superpotência já é registrado. Sim. E eu sou aluna, tenho a honra de ser aluna da escola também. Boa. E eu sempre pensei também, Larissa, na capacidade de conversar além do Brasil, né? Por isso uso potência sem acento, né? E, claro, fala mais com o mercado de língua portuguesa e latina, em espanhol. Potência termina com IA no final também, o superpotência tem IA no final, né? E eu percebo, né, no exterior, já vi pessoas tentando pronunciar, não tem tanta dificuldade assim. E essa é uma característica que o empreendedor brasileiro não tem por natureza também. Como o Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas, negócios que conseguem espaço, seja presencialmente ou no digital, tem escala no Brasil, né? Eu estive em Israel recentemente, 2, 3 anos atrás, e a filosofia deles é contrária. Como o país ali tem um pouco mais de 10 milhões de pessoas e não tem um relacionamento econômico ativo com os países circunvizinhos, se uma startup em Israel não nascer pensando em atender para o mundo, nem vale a pena nascer. Então, a gente vê aí o Waze, a Wix, criadora de páginas, a Wiz, recentemente comprada pelo Google, né? Entre várias outras, a Monday.com também. Elas existem e você nem sabe, você nem desconfia que elas são de Israel. Muita gente, quando eu cito essas marcas, fala, nossa, essas marcas são de Israel? Pois é, elas se posicionam com tanta natureza globalmente, quando você vê o marketing deles até em português, eu já achei que o Wix era brasileiro. Eu também, né? jurava. Um cara falando, tô criando um site pra minha academia aqui e tal. Aí eu lá em Tel Aviv vi o escritório da Wix, né? Falei, poxa, que legal. Então, eu acho que no processo de marca, estratégia de negócio, vale a pena, guarda isso com você, pode ser uma dica transformadora para a vida. Ter um negócio
que tem uma natureza global desde o início, ou o quanto antes. Olha. Não vá pelo caminho de vamos esperar a gente explodir no Brasil para depois ir para o exterior. Essa é a lógica antiga do século XX. Essa lógica não aproveita o melhor da era digital, da IA que traduz facilmente conteúdos, né? Então acredito nisso também. Marcas globais para ontem. Do zero às marcas globais. Uau! Fica a dica. É engraçado porque eu parei semana inteira para ouvir os podcasts em que o Felipe participou. E eu falei, gente, preciso estudar mais, né? Preciso entender mais sobre inteligência artificial, preciso me atualizar para entrevistá-lo. E só de ouvir eu tive tantos insights, tantas ideias legais. E eu falei assim, uau, eu preciso colocar isso para acontecer o quanto antes, né? E aí você falou sobre ideias globais. Agora também nós trabalhamos com registro de marca internacional. Uau, através do protocolo de Madrid. Que legal. Olha só. Não, sem combinar. Então, não estava combinado, não sabia da sua ideia. Ótimo, convergente. Exato, então estamos aí que você precisar, porque excelente. Agora a ideia é global. Tem que virar um corte. Um corte de rios. Muito importante. Felipe, então quais dicas você dá hoje para pequenas empresas para a implementação de inteligência artificial? Qual você acha que seria o termômetro ali entre proteção e inovação e colocar o negócio para acontecer? Porque o que acontece? Nós vemos hoje em dia que há ali um certo engessamento legal também. Sim. Então as pessoas se preocupam em criar ali um CNPJ, estruturar primeiro. Registro de marca nem sempre eles se preocupam tanto, né? E acabam tendo que alterar no meio do caminho ali. Então, qual o termômetro você acha ideal para quem está criando algo inovador e a proteção legal? Legal, essa pergunta é extremamente pertinente. A criação de uma marca hoje está mais barata e mais rápida do que nunca. Sim. Né? Antigamente, a pessoa ficava pensando o nome, contratava, de repente, uma consultoria para esse momento, se tiver orçamento, contratava a identidade visual, né? O design gráfico, o próprio branding, as aplicações disso, os mockups. E, como você deve perceber culturalmente no Brasil, depois a pessoa ia tentar ver a viabilidade do registro dessa marca, né? Quando deveria pensar de forma contrária. Mas, como eu disse, não há um letramento nacional para isso, né? Então, hoje, para criar uma marca, eu digo isso porque eu já ouvi pessoas falando para mim assim, Felipe, eu ainda não comecei meu novo negócio, estou há 1 ano e meio patinando, porque ainda estou decidindo o nome e o logo. Uau. E hoje você tem IA que cria nome. Sim. Chama Namelix. Você tem IA que cria logo, como o Smashing Logo, por exemplo. Então o Namelix cria um nome em menos de 1 minuto. O Smashing Logo cria logo em menos de 1 minuto também. Aí você pode usar esse logo como inspiração, você pode comprar esse logo com exclusividade ou não, e assim por diante, né? Porque tem proteção por direitos autorais, é importante comprar. Exato, entendeu? E aí eu acho que o papel do registro de marca e da propriedade intelectual já vai orbitar nessas instâncias das plataformas criadoras, né? Acho que é o sonho de todo mundo ter uma integração entre uma IA que gera nomes e o sistema do INPI, onde isso mostra disponibilidade ou não. Sim. Né? Esse cruzamento é o sonho de consumo para ter mais celeridade, porque eu entendo que o empreendedor às vezes demora para escolher nome, logo e etc, porque tem um vínculo emocional muito grande com isso, né? Com o nome. E às vezes com o logo também. O logo é uma mistura de um monte de coisa, né? Uma teia de aranha com uma árvore, e um sol nascente e uma águia passando, tipo... Isso tem valor para você, empreendedor, mas não necessariamente para o cliente, sabe? E tem 2 erros muito grandes nessa criação. O primeiro erro é quando a pessoa pensa que o nome dela é mega inovador e que ninguém pensou a mesma coisa do que ela. Exato. Enquanto, na verdade, o registro de marca ele é nacional. Então, a pessoa ela pensou, caramba, ninguém nunca pensou nesse nome, eu estou inovando. E quando vai se depara com uma pesquisa de disponibilidade da marca, a marca está indisponível. Sim. E aí é muito importante ter essa assessoria também, né? Porque você investe na logo, investe no crescimento e está indisponível. Mas também, por outro lado, tendo ali disponibilidade da marca e não tendo a logo, você pode fazer o registro do nome somente, sem identidade visual. Sim. Porque ali você já consegue separar, ingressar ali e colocar sua marca no mundo. Isso, né? Muito bem lembrado. E uma coisa que eu percebo também, que acho que vale o destaque, a troca e atualização de nome e logo está mais veloz do que em qualquer outro momento da história. A gente viu recentemente, né? O rebranding. A gente viu a troca de atualização de logo da Johnson & Johnson e do Itaú recentemente. Mudou muito pouco, na verdade. Mas olha só, né? Um tempão
2 anos de projeto e ainda por cima muda bem pouquinho, porque são instituições transatlânticos, digamos assim, né? São gigantes, manobram lentamente, tem muito dinheiro na mesa, muito impacto também, né? E assim por diante. Mas eu gosto de lembrar da história do Nubank, que começou originalmente como EOS, um nome com apelo baixíssimo, né? Caramba. Depois que começaram a operar, pensaram ali na missão do Nu, de transparência, né? O Bank, de banco. E uma das grandes sacadas do início do Nubank não foi tecnologia, foi jurídica. Um dos advogados ali com cabeça de inovação falou, ó, vocês não precisam abrir um CNPJ de instituição financeira, como Itaú, Santander, Bradesco e assim por diante. Vocês precisam ter um CNPJ de arranjo de pagamento. Mais barato, mais ágil, vocês já conseguem operar legalmente porque vocês querem propor. Que era cartão de crédito e aplicativo, né? Sem agência. Então, isso permitiu o Nubank começar mais rápido, com menos custo e menos burocracia. Agora, 2025, 2026, a gente vai ver essa dor do Nubank tendo uma pressão regulatória para ou virar uma instituição financeira ou tirar o Bank do nome. Pela cultura de inovação do Nubank, eu acho mais fácil eles tirarem o Bank do nome no Brasil, porque eles também estão Colômbia, México e entrando nos Estados Unidos. Né? Então hoje, se o Nubank tirar o Bank do nome e chamar Nu Account, Nu Finance, Nu Money, pouco importa, porque o roxinho, a transparência já está muito presente, né? Ou até os juros astronômicos que alguns reclamam nos financiamentos atrasados. Enfim, acho que o Nubank já está muito bem aterrissado, não precisa provar nada a ninguém. Então, tem até o Netflix ali, ou está em outra plataforma, não me lembro, a série Fome de Poder, com a história do McDonald's e Arcos Dourados. Tem uma conversa com um contador, se eu não me engano, que ele fala, o seu negócio não é vender hambúrguer. Seu negócio é ter o terreno para o McDonald's ser seu inquilino, né? Tá vendo? Não foi uma sacada da pessoa de tecnologia e inovação, foi uma sacada da pessoa do jurídico, regulatório, né? Então eu admiro muito o papel do advogado, da advogada, do contador, do engenheiro, muitas vezes, no ambiente de inovação. Sim. Porque às vezes a gente espera do marketing, da tecnologia, do desenvolvimento, da publicidade, que também pode trazer inovação para a mesa. Mas tem muita inovação que eu acredito que vem do regulatório, do jurídico, do estrutural, do contábil, do tributário. O próprio sonho de valsa, né? Deixando de ser bombom para ser wafer. Muda até a embalagem, né? Em vez de abrir dos dois lados ali, tem aquela embalagem com abertura no meio e reduz a carga tributária radicalmente com milhões de economia anualmente, né? Então, esse é um olhar de inovação, de eficiência, que não está só no Vale do Silício, na tecnologia, nas startups, entre os jovens. Esse olhar vai vir de profissionais que tem uma profissão numa camada um pouco mais regulatória, burocrática, mas tem uma cabeça de inovação. Sim. E vão encontrar espaço como nunca antes. E aí você precisa estar sempre aberto, né, para ter essa cabeça de inovação e sempre estudar acerca também da inovação. Um ponto importante que você falou sobre o Fome de Poder é que muitas pessoas focam sobre o ramo imobiliário e sobre a marca, mas esquece também que ali tem a proteção dos direitos autorais, que o Kroc também pegou dos irmãos. Exato. Porque eles criaram um sistema rápido, né, de hambúrgueres para conseguir atender a demanda de uma forma rápida e objetiva. Então, além do nome McDonald's, que ele registrou antes dele, eles fizeram os irmãos McDonald's perder o nome, ele ainda registrou os direitos autorais do sistema rápido. E aí foi onde os irmãos ficaram extremamente vulneráveis. Exato. E hoje é avaliado em bilhões. E até, né, o pessoal reclama, esse Ray Kroc meio cobra criada, assim, o jeitão dele e tal. Mas eu não destacaria só a astúcia do Ray Kroc. Eu destacaria o alerta dos irmãos McDonald. Pioneiros, muito especialistas, só que sem mentalidade do que o Ray Kroc traz. Sem mentalidade de expansão, de diversificação, de conselho. O contador falando com ele ali é um ambiente de conselho. Sim. Quem é o conselheiro ou quem são os conselheiros da sua empresa, né? De fato. A propriedade intelectual. Então, sim, o Ray é extremamente astuto. Mas eu também acho um grande alerta à morosidade, lentidão e engessamento dos irmãos McDonald's. Sim. Né? Que, podendo tudo, perderam tudo. Perderam tudo. É porque a ideia deles era criar um negócio família e ficar somente ali. Exato. Eles não tinham a visão de expansão, né? Apaixonados pelo negócio.
e não pela expansão do negócio, não pela... assim, se o seu negócio é tão bom, o mundo inteiro deveria desfrutar disso, que é o que o Ray pensou, né? Então, enquanto os irmãos tinham uma mentalidade de defesa, proteção e previsibilidade, o Ray era totalmente o contrário, né? E a gente vai discordar em coisas de caráter do Ray, sem dúvida, mas acho que o que está na mesa aqui é essa reinvenção, até porque no mundo ideal, essa mentalidade do Ray deveria ter sido virada a chave nos irmãos McDonald's. Sim. Então, como você pode ter o melhor do Ray no lado bom, sendo um McDonald's, digamos assim, né? Porque pode ter muita gente especialista aí fora, e eu vejo essa crítica, né? Às vezes tem alguém que é mestrado, pós-graduado, PhD, e tem uma audiência baixíssima para os seus conteúdos. Aí, às vezes, alguém que, no máximo, tem ensino superior, graduação, tem muito mais audiência, alunos, feedbacks, resultados e, consequentemente, mais dinheiro também. E eu vejo essa crítica, né? O pessoal do digital é superficial. Não é só isso. É porque, às vezes, a pessoa com menos bagagem acadêmica teve mais coragem, transformação, reinvenção. E a outra pessoa com muita bagagem acadêmica idolatrou isso e se acomodou nisso. Eu sou tão bom, eu vim de tal faculdade, federal, estadual, internacional. E acabou criando um engessamento ali, acabou né? fazendo um efeito McDonald's aí. Olha, é importante sempre você... Claro, se manter estudando, né? Sim, crescimento profissional, sempre. Mas você também precisa se atualizar, né? E acontece que alguns profissionais focam somente no aprofundamento profissional, no mestrado e tudo técnico, mais. Técnico. E esquece totalmente da inovação, esquece em pensar fora da caixa, né? Sim. E trazer algo diferente para o seu cliente potencial também. Isso é muito importante, porque nós vemos ali pelo computador que ele pensou fora da caixa para ajudar. Exato. Aquela pessoa. E tem muita gente trabalhando com o óbvio. Sim. Trazendo sempre o mesmo. E a inovação pega exatamente aí, né? Que nós precisamos. É verdade. E o que você dá de dica para quem quer começar hoje um negócio do zero? Com inteligência artificial, com implementação? Ia falar isso. A inteligência artificial, entenda ela como um novo capítulo da internet. Você criaria um negócio hoje avesso à internet? Não valeria a pena, não é verdade? Na internet você pode ter rede social com conteúdo, você pode ter localização geográfica com Google, você pode ter pagamento digital com Stone, PicPay, Mercado Pago e etc, na verdade? Então imagina hoje um negócio que não é achável no Google, não tem rede social, não tem site, não aceita pagamento em cartão e Pix. Por melhor que seja esse negócio, ele vai ter muita dificuldade, porque ele está alienado das melhores possibilidades. Então a gente não está nem falando aqui de qualidade, de criatividade, de diferenciação, é a estrutura básica. Então a internet e a inteligência artificial não é mais opção. Não são mais opcionais. Elas são estruturais, né? Claro que o que está na internet está mais tangível e a inteligência artificial o pessoal olha de uma maneira muito distante. A gente costuma chamar a inteligência artificial de 3 momentos diferentes na história. A IA preditiva, a IA generativa, que é a que está mais forte hoje, e a IA agêntica. A IA preditiva a gente já vem usando no Uber, no iFood, no Airbnb, na sugestão de conteúdo no Netflix e no YouTube. É uma IA embarcada, embutida, feita por especialistas, que nunca ficou muito claro como a gente pode ter isso no nosso próprio negócio. Parece caro demais, complicado demais. A IA generativa, com o advento do ChatGPT aí em 30 de novembro de 2022, fez com que a inteligência artificial saísse da mão dos especialistas e fosse para a mão dos empreendedores, das pessoas leigas em tecnologia. A gente fala que a IA saindo do público iniciante, indo para o público... É a IA saindo do público iniciado e indo para o público iniciante, né? Então, hoje, todo mundo tem acesso a algo de inteligência artificial. Seja o ChatGPT para te ajudar com textos e imagens, seja, como eu falei aqui, Namelakes e Smashing Logo para te ajudar a criar sua identidade visual e seu nome, seja ali com a Kling, Hedra, Higgsfield para gerar vídeo. Eu costumo abordar 12 coisas que a IA pode resolver, são categorias de aplicações de IA, mas entenda o seguinte, a IA é o novo pacote Office, digamos assim. Então, você nasceu sabendo mexer em Word, Excel, PowerPoint? Não, mas você precisou aprender, né? E hoje está absorvido nos negócios. Você nasceu sabendo mexer em IA? Não, mas hoje está mais democrático do que nunca, né? Então, uma coisa que eu recomendo é escreva suas principais rotinas em texto, né? Escreve um pouquinho cada dia, faz meio que um diário de bordo das suas rotinas.
produtividade, operação, tomada de decisão, reunião, tenha isso em texto. Vai na inteligência artificial, pode ser o ChatGPT, o Google Gemini, Microsoft Copilot, não importa. E coloca no topo desse texto o seguinte: atue como meu conselheiro de empreendedorismo com base em inovação. Dica de prompt. Abaixo estão as minhas principais rotinas. Sugira ferramentas e aplicações para essas rotinas para eu poder dar um salto como empreendedor com IA. A IA vai processar isso e vai gerar um texto. O que você mais gostar, pede para ela ampliar isso. Ó, gostei das ideias 3, 5 e 8 que você sugeriu. Poderia aprofundar um pouco mais? Já é um segundo prompt. A IA vai aprofundar isso. Gostou? Legal. Agora se fala o seguinte: crie um manual de implementação para um profissional empreendedor não tecnológico em 30 dias, com rotinas semanais e diárias para isso. Aí vai começar, entendeu? Então temos a inteligência artificial como conselheira tecnológica, ou seja, a IA pode ser sua própria conselheira de IA. Claro, você vai filtrar, você vai revisar, você vai pedir uma opinião, você vai jogar isso em outra plataforma. Uma coisa que eu tenho feito muito é análise multimodal. Isso que eu estou narrando para você, você pode jogar no GPT, depois do GPT você joga no Gemini, depois joga no DeepSeek, depois joga no Copilot, salva o resultado de todas elas, põe num documento único de Word, aí sobe como anexo no seu prompt e pede assim: com base no que essas 4 IAs desenvolveram de conselho para mim, cria uma versão final, um documento para eu utilizar para o meu planejamento para os próximos 6 ou 12 meses. E aí a IA vai estudar o que 4, 10, 20 IAs responderam e sintetizar isso num documento único, que é ali o que você vai utilizar para a sua implementação. E você pode pedir exatamente isso. Agora, com base nesse documento final, cria um plano de implementação para mim, utilizando a equipe que eu já tenho, sem ter que contratar ninguém primeiro, e depois dando apontamentos para quem eu poderia contratar também. Ou seja, está totalmente tangível. O problema é, nós não sabemos fazer as melhores perguntas ainda. Exato. O Silvio Meira, do Porto Digital de Recife, referência de inovação no Brasil, ele fala que nós estamos na idade da pedra da IA. É verdade. Ou seja, a gente ainda está passando pedra na pedra para fazer fogo, não tem um fogão ainda, graveto no graveto, não tem isqueiro, né? É muito assim. Mas eu acredito que com reflexões como essa, eu não queria apenas te trazer uma sugestão. Essa sugestão precisa mudar o seu jeito de ver o uso da inteligência artificial. Exatamente. É o que nós estávamos falando, né? Sobre sair do óbvio também. E eu fiz isso, tá? Eu fiz isso nessa semana, onde eu estava estudando sobre inteligência artificial e realmente foi surreal. Sim, a gente pode... não é exagerado o que eu vou falar aqui, tá? Hoje você pode empreender com superpoderes. Entendeu? Porque tem coisa que a gente levaria 40 dias para fazer, dá para fazer em 1. Tem muita coisa da IA que a métrica é essa. 40 dias em 1. E acho que uma coisa interessante também é eu definir um salário mínimo por mês para assinaturas de plataformas de inteligência artificial. Se você vai definir R$200, R$500, R$10.000, não importa a quantidade. Mas pensa bem, um negócio que hoje não pode contratar nenhum estagiário não é um negócio que está saudável nem crescente. Porque negócios que estão crescendo abrem vagas. Sim. Tem até no LinkedIn esse movimento de empresas, e é o lado ruim, né? Empresas que mantêm vagas abertas para mostrar que seu posicionamento está de crescimento. Mas essas vagas acabam nunca fechando, né? Sim. Mas pensa assim, ó. Defina um valor, tem as suas IAs gratuitas, beleza, mas você não vai conseguir fazer a diferença só com o gratuito. O gratuito é para degustação, letramento, início, mas daqui a pouco você vai usar com mais volume, com mais robustez. Sim. E assim como você investiria num funcionário, invista em assinaturas de IA para vendas e marketing, para processos internos, planilhas, análise, estratégia, interpretação, tomada de decisão. Uma coisa por onde já podemos começar... as reuniões, né? Seja uma chamada 100% online ou uma chamada que você pode usar tanto o celular aberto numa plataforma para transcrição de reunião ou usar aquele dispositivo que chama Plaud, né? P-L-A-U-D. E qual que é o princípio disso? Lá no Meicon a gente definiu isso. Não existe mais reunião sem transcrição, sem a ata de reunião gerada por IA. Entendeu? Não tem mais essa de... Nossa, você lembra daquele detalhe que o cliente falou? Você lembra daquele produto? A gente não pode mais se apegar nisso. Até porque, se você usa IA para atas de reuniões, te dá até uma leveza psicológica, mental.
Porque pensa, se você fizer 6 reuniões em um dia com cliente, parceiro, com líder, você não consegue absorver tudo que foi falado nessas reuniões. Não. E o excesso de reunião vai saturando, vai pesando psicologicamente. E um outro detalhe, eu não sei você, eu não consigo sair de uma reunião já produzindo direto. Eu saio de uma reunião, vou tomar uma água, um café, vou dar uma respirada, vou ver um conteúdo para fazer ali um momento pomodoro de produtividade, né? Porque a gente não sai de reunião para o deep work assim. Só que se você tem IAs transcrevendo suas reuniões, Meet Geek, Tactic, Fathom, Fathom, que é uma 100% gratuita, você fica mais tranquilo. Continue fazendo suas anotações da reunião. Aí você sabe que a IA tá pegando tudo transcrito, né? E nada vai passar. E aí, quando eu vou montar um projeto, eu pego até os arquivos de transcrições de reuniões, subo como anexo e mando prompt. Então, ó, tô desenvolvendo tal projeto com tais pessoas de tal coisa. Tô incluindo como anexo até a transcrição da reunião que a gente teve. Então, crie para mim 5 hipóteses de projetos a partir disso. Sabe? Isso é super legal. E aí você começa a usar as ferramentas de transcrição de reuniões para gerar atas como gestão do conhecimento. Então, imagina, você tem aí um líder de marketing que é sensacional, uma líder de vendas que é fora da curva, está com você aí, sei lá, 10 anos. Imagina se essa pessoa precisa sair de repente, e aí você contrata alguém, mas não consegue fazer o repasse. Sim. Não tem o benefício de colocar essa pessoa junto para ser treinada, né? Agora, se eu posso acessar todas as transcrições que essa pessoa brilhante participou, eu subo esse arquivo e falo para a IA, me ajude a criar um treinamento para o substituto com base nas principais contribuições dessa pessoa. Então, estou trabalhando gestão do conhecimento para transição de cargos, né? Então, ou por exemplo, né? Tem coisa que eu não vou conseguir me reunir com alguém, eu falo, pega o seu gravador, manda bala, grava em 30 minutos aí o que você me falaria e me manda. Aí eu vou lá no Turbo Scribe, transcrevo o áudio dessa pessoa. Um exemplo recente. O VP da Make One me chamou na sala dele, super legal, né? A gente bate vários papos legais. E ele começou a me contar sobre uma oportunidade de um projeto. E aí, comecei a gravar ali no dispositivo pessoal. Dei algumas sugestões, terminamos a conversa. Eu peguei esse áudio, joguei no Turbo Scribe, transcrevi, peguei o texto, joguei na IA, e na IA você pode escolher para ela não compartilhar com o modelo público o que você está subindo, lá no GPT, configurações, armazenamento de dados, ou o Copilot, que já faz isso por natureza. Falei, acabei de ter uma reunião com o VP aqui, falamos sobre isso. Reorganiza aí o que a gente falou, baseado na transcrição, e cria um documento para eu poder devolver para ele trabalhar a partir disso, nessa continuidade. Gerei, ou seja, menos de 10 minutos depois que eu saí da sala dele, eu já mandei o arquivo com a síntese, os principais pontos da nossa conversa, os próximos passos, e ele já viu e respondeu rápido. Muito obrigado, Felipe. Então, tá vendo? É um jeito da gente... Eu poderia ter entrado sem um bloco de notas, sem gravação, depois ia tentar lembrar o que ele me falou para redigir um texto e ia levar 2 dias. Então, aí, troquei 2 dias por 10 minutos e fui muito mais eficaz no detalhe do que eu lembrei, né? Então, até você que é empreendedor e líder, toma muito cuidado. Às vezes você chama a sua equipe e despeja um monte de coisa sem preocupar se o pessoal está anotando, está gravando e transcrevendo. E aí vira uma pressão enorme para a pessoa depois. Poxa, você esqueceu do que eu falei e tal. Já fala, pessoal, vamos falar de coisas importantes aqui. Vamos colocar... Pra você ter ideia, tem reunião que eu ligo 3 transcrições diferentes de IA. Uau. Porque uma pode falhar, uma pode não pegar um termo em inglês, um termo em latim, alguém fala sine qua non. Aí o que é isso, né? Eu, às vezes, tenho camadas de ferramentas que estão fazendo a transcrição. Depois eu junto os 3 arquivos e falo para o ChatGPT criar um arquivo final interpretando os 3, sabe? Porque esse é um novo jeito de trabalhar. É trabalhar com superpoderes, é empreender com superpoderes, né? Isso pode te dar mais produtividade, mais lucratividade, pode liberar a sua equipe de tarefas repetitivas para focarem no que dá mais qualidade, né? É isso que está na mesa, é isso que a gente precisa começar a aderir. A fazer o quanto antes. Então, já tem aqui dicas para pequenas e grandes empresas, né? Para adaptação. Sem então, dúvida. Já pega a nota, porque vai ser muito importante. Inclusive, vou fazer isso do nosso podcast também, para já deixar aqui na descrição, para as pessoas poderem acessar com mais facilidade. Exato. A gente fez isso no evento recentemente. O evento teve palestras e painéis. E eu estava nos bastidores do evento. A gente pegou... Aí tudo que eu tô falando aqui é com aval, tá? Gravar reunião com aval interno, com aval do cliente e explicar o porquê, né? Esses dias eu estava com um cliente, eu falei, pedi para ele gravar.
Ele era o criador da reunião. Falei, grava aí nossa reunião para eu poder te atender melhor, tá? Dentro de um NDA, se necessário, de todo o compliance, de toda a ética, sem dúvida. Tava no evento, palestras, painéis, etc. Em paralelo, eu peguei o PowerPoint de todos os palestrantes. Alguns até tinham um documento ali de púlpito, digamos assim, né? Pegamos as transcrições dos painéis. Salvamos tudo isso. Aí lá no GPT, no pacote pago, você pode criar sua personalização do GPT. Jogamos todos os arquivos que eu citei aqui lá. Fiz um cérebro com todo o conteúdo do evento. Deixei ele público e chamei essa personalização de insights do evento tal. Peguei esse link, coloquei no QR Code, joguei esse QR Code no fundo da identidade do evento, fui lá na mesa de controle, pedi para ele disponibilizar isso. No fim do evento falei, pessoal, acessa esse QR Code aqui, vocês vão ser levados por um GPT especialista em responder baseado em tudo que foi falado no evento. Uau. Então uma pessoa pode fazer uma pergunta, né? Poxa, sou empreendedor do ramo tal e com desafio tal, objetivo tal. Com base no conteúdo do evento, gere para mim 10 ideias de implementação daqui para frente. Aí a IA não vai buscar no conteúdo global, ela vai buscar no conteúdo dos palestrantes e dos painéis. Ela vai falar, ó, foi falado isso por tal pessoa, foi apontado isso, sabe? Então é um jeito da gente personalizar. Super básico, super fácil, né? Tecnologicamente o que eu estou falando é totalmente viável, é barato. É barato. É só a gente saber o que fazer com a inteligência artificial. Então, só para sintetizar, né? Nem todo mundo entende ainda sobre inteligência artificial. Sim. O que você criou foi um agente dentro do GPT, foi isso? A gente não chamaria de agente, porque o agente ele é um executor de tarefas. Então, a gente tem 3 instâncias de personalizações importantes, é legal você ter levantado. Chatbot, ele é conversacional. Ele atende dentro do WhatsApp, do Teams, do Instagram no Inbox, do Facebook Messenger. O chatbot é conversacional para atender em cima de informações previamente treinadas. Assistentes, que é essa aplicação, Sim. eles são personalizações de uma grande IA para responder num contexto de informações mais específicas. Por exemplo, eu poderia subir ali livros, anotações e transcrições das maiores mentes da administração e esse assistente é o meu conselheiro de administração com base em IA. Eu posso fazer perguntas, ele vai recorrer ao que as mentes mais brilhantes de administração responderam e eu subi ali. Os agentes, eles são executores de tarefa e tomadores de decisão. Então, por exemplo, o ChatGPT acabou de lançar o GPT Agents, né? E eu já explicava essa viabilidade antes. O agente, ele pode, por exemplo, comprar uma passagem aérea para você. Se aponta o site, aponta o cartão cadastrado, fala o destino, o preço e os detalhes, e o agente vai ficar ali até achar essa passagem e executar essa compra, né? Então, os agentes podem executar tarefas. Um exemplo de um agente que um amigo meu criou para um podcast em áudio somente, não é o que a gente está fazendo aqui. Ele tem a primeira parte do agente que fica pesquisando assuntos de arquitetura, as notícias mais recentes, tá? E aí, esse agente traz um texto, uma síntese das principais notícias e conteúdos que ele achou naquela semana. E o agente manda para o WhatsApp para o meu amigo. Meu amigo lê o conteúdo ali, revisa algumas coisas, altera e manda de volta para esse chatbot no WhatsApp. Esse chatbot vai pegar esse texto, vai levar lá para o Eleven Labs, já tem a voz desse meu amigo cadastrada. Ele vai criar uma narração em voz dessa pauta do podcast em texto, tá? E vai gerar um arquivo final. Outro agente vem, tem a vinheta já pré-pronta, põe a vinheta no começo e no fim gera um arquivo final. Outra parte do agente vem, põe isso lá no Anchor, que distribui isso para todas as plataformas de podcast. Tá feito o podcast da semana dele. Uau. Entendeu? Sem ele ter que entrar em estúdio, sem ele ter que pesquisar, sem ele ter que escrever. Óbvio que é um podcast semi-automático, né? Ele não tem o mesmo carisma, expressão que um ambiente como esse. Mas são alternativas, né? Sim. De repente, alguém que não tem acesso a um estúdio, uma pessoa que tem timidez, muita gente fala isso, eu travo na frente da câmera, né? Você pode ter um primeiro caminho. E esse podcast, às vezes, não precisa nem ser externo, ele pode ser interno. Ele pode ser um podcast que você manda para sua equipe mensalmente, com certos alinhamentos e direcionamentos. Ele pode ser um conteúdo em áudio que você gera para os seus principais clientes, comentando boas práticas, notícias e assim por diante, novas regulações que saem, né? Então, isso é muito interessante. É um novo jeito da gente gerar conteúdo, né, com mais velocidade
E aí você tem opções. O veloz, semiautomático, você tem o 100% presencial, 100% humano. E é isso que a gente vai precisar saber fazer hoje. Não é a substituição do humano ante ao automático de inteligência artificial. É como a gente vai empregar com consenso. Para isso aqui é algo 100% automático. Para isso aqui é algo semiautomático. Para isso aqui é algo 100% humano. Então, essa gestão do 100% humano, 50-50 e 100% IA é o nome do jogo para agora. É isso que a gente tem que estar decidindo e direcionando. É muito importante, cada um no seu lugar, né? Então, você não deixa de fazer uma coisa porque você não tem tempo, você não tem agenda, tem o seu público ali específico. Exato. Então, é importante você ter essa decisão, né? Entender o público e tomar ali a decisão direta a respeito disso. O Miguel tem uma frase que eu gosto muito, que o ingrediente secreto da IA é a genialidade humana. Uau. Então, a IA tem que ser a sua assistente, não o contrário. Teve até uma pesquisa do MIT recente que fala que o uso superficial da IA está diminuindo a atividade cerebral das pessoas. Isso é preocupante no longo prazo. Só que você concorda que uma pessoa que é superficial com o ChatGPT, ela também pode ser superficial com o Instagram, ela pode ser superficial com o Google, ela pode ser superficial com qualquer outra coisa. Com a televisão em casa, ela pode ser superficial. Sim. Então, quando eu estou falando aqui para você de criar um prompt muito legal, anexar uma transcrição de reunião, você pode, dentro do prompt, citar uma referência ou citar uma metodologia, né? Poxa, crie isso aqui para mim com base na metodologia SWOT, 5W2H, enfim, Lean Startup. A IA sabe que essa metodologia... Então, eu percebo isso hoje. O meu uso de IA, só na hora do prompt, eu já explodo de atividade cerebral. Porque o tempo que você está personalizando, recortando, anexando coisas ali, você está pensando profundamente. Exato. E aí o que a IA vai gerar é muito melhor por causa disso também, né? Então, eu acho que um dos principais perigos da IA hoje não é nem o exterminador do futuro, é a IA se rebelar e etc. Para mim, o principal perigo da IA hoje são as notícias superficiais de internet. Essas caça-cliques que ficam falando, essa nova ferramenta lançou, agora acabou com a outra. Agora essa lançou e acabou com a outra. Tem muito. Ou a IA de tal funcionário de empresa chantageou ele porque ia ser desligada. A IA mandou o cara fazer uma tolice com a própria vida. Essas notícias superficiais, então quando você lê a notícia, não é tudo que a manchete promete, né, que o headline promete ali. E muitas pessoas estão sendo impactadas só pela chamada. E isso gera um medo, né, uma aversão à inteligência artificial e, ao mesmo tempo, atrapalha a saúde mental. Então, hoje, você tem que tomar muito cuidado com essas notícias superficiais. Às vezes, até na mão de influencers que querem mais te vender algo, por isso ele precisa ser chocante em 30 segundos. Cuidado, esse é o pior lado da inteligência artificial hoje. Qual que é o melhor lado? Esse do teste interno. Esse de personalizar para o seu uso, de aprender, de conversar, de consumir um bom conteúdo, de estar debatendo com alguém, aprendendo um com o outro. Por exemplo, eu hoje falo de IA em muitos ambientes. Aí, às vezes, eu falo de IA num lugar, um especialista de IA vira para mim e fala: eu não sabia de nada do que você falou. Aí, às vezes, eu tô sentado e uma outra pessoa tá falando de IA, eu falo para ela: eu não sabia nada do que você falou. Porque há uma abundância de ferramentas, aplicações, a gente ainda tá meio que na idade da pedra da IA. Então, é hora da gente trocar repertório, testar. Eu ouvi num evento recentemente uma frase que era assim: não é hora de implementar a IA, é hora de arrumar a casa. Uau. E eu discordi dessa frase. Eu falei: o que é organizar a casa? Né? E eu falei: para mim a frase ideal é hora de testar a IA para te ajudar a arrumar a casa. Verdade. Entendeu? Porque Sim. uma coisa é eu arrumar a casa sem IA, outra coisa é arrumar a casa com IA. Você tem mais tempo, mais velocidade, né? Então a gente precisa, sabe, filtrar essas notícias superficiais, caça-cliques. Filtrar também essas conclusões fatalistas e às vezes rasas. E isso, testar pequeno para sua realidade. IA não é coisa para especialista de IA. IA é para todo mundo. Para a gente poder usar no estudo, no trabalho, no conteúdo e assim por diante. Sensacional. E é engraçado, igual você falou sobre as notícias caça-cliques, né? Porque às vezes a pessoa se posiciona, fala que não é hora de implementar IA, é hora de arrumar a casa e ela te vende a arrumação da casa, né? E às vezes nem isso direito, né? Ela vende uma metodologia ali. Com o IA, eu vou te contar uma coisa. Eu já acessei conteúdo gratuito ruim, gratuito conteúdo bom. Eu já comprei coisa de IA ruim e já comprei coisa boa.
Então, tem de tudo, né? Tem o gratuito bom e ruim, tem o pago bom e ruim. E a gente precisa, antes de tudo, ter filtro. Uma coisa que eu sempre especifico é: a conversa sobre IA para o público estratégico, alta liderança, é uma coisa. A conversa sobre IA para o público tático, média liderança, é outra. A conversa sobre IA para o público operacional é outra. É outra. Então, uma vez fui num evento da IBM com a Exame sobre IA e fui super empolgado, Teatro B32 lá em São Paulo. O evento não agregou para mim. Extremamente institucional, algumas palestras até meio palestra publi, assim, né? Tem um patrocinador, ele vai falar. Eu não levei insight nenhum do evento. Nossa. Eu já assisti, uma vez estava precisando resolver umas coisas de IA para o Microsoft Copilot, para o Teams. Eu assisti um vídeo de 2 adolescentes do Paquistão. O vídeo tinha 8 visualizações, se eu não me engano. 1 hora eles falando. Aquele vídeo para mim valeria uns R$3.000 facilmente. Uau. Porque eles estão com a mão na massa, eles estão resolvendo coisas e eles estão mostrando aquilo que eu estou procurando, acima de tudo, né? Então, toma muito cuidado. O assunto de IA não é só sobre quão rica a pessoa é, ou quantos famosos ela sai na foto, ou quantos seguidores ela tem, quantas visualizações aquele vídeo tem. Não é sobre isso. É sobre o que você está procurando e precisando, né? E a capacidade daquela pessoa entregar isso, seja gratuito, pago, presencial, online, né? Acho que tem uma conversa também, Larissa, muito importante, de IA em nichos. Então, um amigo meu, ele tem agência de marketing. E ele começou a compartilhar automações que ele estava fazendo. Eu falei, cara, você está voando nisso, você conhece coisas que eu não conheço. Onde você aprendeu? Ele, na mentoria de um Samuel Fialho, ele tem uma mentoria para agências totalmente online no Brasil. E ele falou, eu sou um assinante dessa mentoria. Em algum dos encontros lá, ele trouxe um repertório de IA para agências. Tá vendo? É a IA no afunilamento do segmento, do departamento. Então isso é muito importante, na minha opinião. IA para advogados, IA para RH, IA para logística, IA para vendas, IA para moda, IA para saúde. Esse afunilamento de assunto, essa segmentação é muito importante, desde que você encontre coisas relevantes na ponta. Por quê? Tem gente que vai no encontro de IA, num curso, vamos supor, a pessoa é mais corporativa. O pessoal lá está falando de IA para fazer gêmeo digital, avatar, marketing, copywriting. Faz nem parte do dia a dia da pessoa, né? Então é importante personalizar isso também. E aí, o potencial é enorme. Perfeito. E qual é a sua relação? O que você acha sobre ética e espiritualidade voltado com a inteligência artificial? Legal. No campo da ética, eu penso o seguinte. A internet foi criada, originalmente, sem considerar que pessoas de má índole a utilizariam. Até porque se considerasse muito isso, talvez nunca teria criado. Então hoje a mesma internet que gera faturamento, gera emprego, salva vidas, conecta bancos de dados de saúde, segurança pública, mantém aviões voando, é a mesma internet onde tem golpe, crime organizado e etc. Então ela é pluralmente universal. E a IA vai se manifestar nesse mesmo campo. Sim. Você vai ter a IA, tem uma pesquisa recente, fala que a IA vai gerar 16 trilhões de dólares para o PIB global até 2030. Uau. Então, 16 trilhões de dólares que não estão na economia estarão até 2030. Novos produtos, novos serviços, novos negócios. Ótimo, tá na mesma. Mas também a IA pode gerar deepfake, o pessoal lá faz sequestro com deepfake e tal, golpes, né? Então não dá para controlar isso, infelizmente. Então, eu acho que no campo ético, a IA é o seguinte: tecnologicamente, ela já é muito viável. O que falta é ética, criatividade, aplicação. Então, mais do que nunca, precisamos de ética e falar sobre ética nesse sentido. Agora, no campo da espiritualidade, e talvez com um pouco de ética também nisso, né? Correlacionado, eu me lembro da história de Boaz, né? E Boaz, tendo a influência, o dinheiro que tinha, ele não propõe para se casar com Ruth de imediato. Ele fala, na sequência, se alguém quiser ser seu resgatador, eu vou deixar isso em aberto. Mas aí depois a gente se fala, ou seja, qualquer coisa eu estou aqui. Então, Boaz, podendo tomar a frente, ele é ético. Ele deixa o processo e a etapa correr, até então ser o resgatador dela ali. E eu usei isso num ambiente recentemente, lá na Inspire, que agora é Cidade Conference, falando para pastores sêniores. Foi no Inspire Advanced, que é o evento de aquecimento um dia antes.
Eu fiz essa analogia da ética de Boaz. Podendo fazer, podendo se antecipar, ou até podendo fazer algo errado, ele não faz. Ele serve, ele inclui, ele deixa o processo formalmente rodar para então se posicionar. Com a IA é a mesma coisa. Podendo fazer o mal, vamos fazer o bem. Sim. Podendo enganar, vamos ensinar. Podendo, talvez, fazer plágio, vamos pelo lado ético autêntico, né? Então, podendo fazer o mal, vamos fazer o bem. E acho que isso conecta bem. Espiritualidade, ética e IA em tempos completamente viáveis como a gente está. É isso, gente. Fico até sem palavras. Boa. Porque, realmente, tudo depende de quem está por trás, né? De quem está fazendo, qual é a intenção dessa pessoa. Então, a gente não pode culpar só a inteligência artificial acerca disso. Porque é o ser humano. Exato. A mesma faca que prepara um alimento que dá nutrição é que pode tirar uma vida, né? E aí hoje, aí tem alguns percalços aí em tempo real, né? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que ela cria um pano de fundo para a IA de alguma forma, né? Sim. E ela é inspirada muito na GDPR da Europa. Só que os Estados Unidos não tem nenhuma das duas. Não. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que não é uma potência de inovação e tecnologia, não é o melhor para regular as coisas, né? Sim. Aí você tem Mark Zuckerberg lá no Senado, você tem várias tensões aí, né? Aí agora... Na Europa tem o AI Act, né, sendo discutido lá em Paris e assim por diante. O Brasil tem um trâmite em andamento para uma lei que regule a inteligência artificial. Só que a minha analogia é cripto, por exemplo, né? Você não consegue regrar o uso de cripto, você consegue regrar as corretoras, as empresas que operam com base em cripto e blockchain. Com o IA acho que vai ser parecido. Muito difícil você regrar qual IA pode usar ou não, senão você vai ter que bloquear a internet, né? E aí você está aferindo uma esfera de liberdade, não só de IA. Então, eu acho que a gente vai ter regulação para empresas de IA, para aplicações de IA por empresa, cenas nos próximos capítulos, né? Mas regular o uso aberto é muito difícil, porque essa é a liberdade na internet de conteúdo, né? Tem países que o YouTube é bloqueado, o Google é bloqueado, não é o caso do Brasil. Então, essa é uma fronteira de liberdade e cidadania muito sensível, né? E a gente não sabe para onde isso vai. Até por isso, eu acredito que o empreendedorismo global se torna algo importante. Né? Muita gente que empreende globalmente não está sediado no Brasil. Está sediado no offshore, está sediado na Europa, como muitos estão fazendo. Portugal incentiva bastante esse tipo de empreendedorismo, né? Então, no olhar sustentável para o futuro... Por mais que você seja brasileiro, se identifique com o Brasil, você precisa ter mobilidade geográfica e geopolítica. Porque não é só Brasil, a gente está falando de Israel, Irã, Ucrânia, Rússia, China, Taiwan. Não é só um movimento, são vários, né? Então, também acredito que a sustentabilidade empreendedora, nesse campo com que a IA possibilita, é nos fazer pensar no global antes que seja necessário, né? Isso é muito importante. É isso. E você trabalha muito com antecipação de futuro também. Sim. E qual dica você daria hoje aqui para nossa audiência? Boa. É parecido com essa frase, né? O que o matemático alemão Klaus Miller falou em sala de aula uma vez. Quando é necessário mudar, antes que seja necessário. Né? Isso é um princípio, não é só uma frase bonita. O Peter Drucker também tinha uma frase, ele é pai da administração moderna, né? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Isso também não é só uma frase bonita, é um princípio. Então, isso vai nos levando para um movimento muito mais inovador, antecipatório, uma cultura de teste, né? Tem uma frase que eu nunca achei o autor, eu atribuo ela ao pastor Ian da nossa igreja, ele fica até tímido de eu falar isso, mas eu ouvi dele, né? Testar é o novo planejar. Sim. Essa frase também é importante. Porque antes a gente planejava, para depois ir para a prática, né? Só que tem uma questão. O potencial computacional dobra a cada 2 anos. Você vê a troca de celulares, câmeras, computadores por isso. A IA dobra a cada 4,8 meses. Uau. Então, se eu tenho um planejamento de 6 meses para depois implementar, a IA que estava como argumento no início do planejamento já mudou no fim. Eu trabalho com implementação de IA em empresas. Tem discussões, negociações que levam 1 ano e meio. Ou seja, a IA capotou 3 vezes, né? Não dá. Então, testar é o novo planejar também é uma filosofia empreendedora para o século XXI e para a era digital, para a nova economia. Você tem o seu negócio que já está acontecendo e você vai testando novos produtos, novos serviços, novos processos
para ver se eles fazem sentido e você investir mais neles. Esse teste é menor, é controlado, é o falhar rápido que a gente chama, né? Mas isso tem que estar sendo feito. Vamos dar um exemplo bem recente que está entre nós no dia a dia. A BYD da China. A BYD fazia baterias de carros elétricos. Fornecia para a Tesla, inclusive. Até que um dia eles decidiram fazer o próprio carro. E a Tesla ficou tudo bem com isso, porque enquanto a BYD vai começar a ganhar dinheiro com carro elétrico agora, a Tesla quer ganhar com assinatura de ponto de recarga. Inclusive para os motoristas de BYD recarregarem lá. É outro jogo. Então a Tesla sempre teve patente aberta, né? Tipo, a gente não quer esconder o que a gente faz. Ao contrário, quer saber como a gente faz carro elétrico? É assim, ó. Tá, faz aí também. Porque quanto mais carro elétrico tiver, mais movimento o mercado dela e mais gente vai carregar no futuro nos seus postos de recarga elétrico, né? Que não são presentes no Brasil hoje, mas em Estados Unidos, outros países, isso é bem forte, né? E é muito mais escalável também do que você fazer carro, vender, fazer carro, vender. Então, acho que a gente tem princípios que revertem a lógica que a gente tinha antigamente. Então, antigamente tinha uma ideia, eu escondo essa ideia e não vou contar para ninguém. Hoje, se você tiver uma ideia, pode pesquisar. Alguém em algum lugar do mundo está pensando a mesma coisa. Então, o valor não está mais na ideia sigilosa, mas está no teste e na execução. Ação, né? Porque o teste leva a descobertas, a execução te leva à excelência. Então, raramente a ideia que alguém tem é o que vai sustentar lá na frente. O iFood começou com cupons de desconto para restaurantes. Hoje é uma plataforma para integrar entregadores, restaurantes e clientes, né? Tem o iFood Pago, o iFood Benefícios, já viraram outros negócios. Então, você não pode se apegar ao sucesso do seu negócio atual e você não pode ter fobia da ideia que você teve. A ideia que você teve, ela tem que virar protótipo. Eu falo muito isso. Uma ideia não vale nada, a não ser que vire um protótipo. E esse protótipo, esse teste, vai gerar os próximos passos, os próximos momentos, né? Então, gente, tudo que a gente conhecia, só não vamos nos desapegar dos nossos valores, princípios, moralidade, ética e assim por diante, compliance, né? Mas tem muita coisa que o jogo mudou e a ordem muda também, né? Então, a gente precisa estar aberto e flexível, como você falou, para reinventar essas percepções de negócio e para reinventar o negócio também. Você não pode garantir que daqui a 10 anos você vai estar fazendo o mesmo negócio que você faz. Pode ser que do que você faz vai ramificar seus próximos negócios e eles podem se tornar muito maiores do que o negócio que você tem hoje. É verdade. Eu me formei em Direito pensando que eu iria na área de Direito de Família. E aqui estou eu. Exato. Nunca pensei que ia vir com podcast. Nunca passou pela minha cabeça. Exato. Mas vai ali, né? E é importante você sempre estar se atualizando também, né? É verdade. É verdade. Felipe, eu ouvi você falando sobre um projeto Hackathon. Conte-nos um pouquinho sobre esse projeto. Bom, o Hackathon é a junção de duas palavras, né? O hack vem de descomplicar, encontrar um caminho mais curto, né? Facilitar. O tom vem de maratona. Então, Hackathon é uma maratona de soluções, uma maratona de descomplicações. Um hackathon pode acontecer de forma pública, dentro de uma universidade, uma estrutura de prefeitura e assim por diante. Pessoas do entorno se inscrevem. Normalmente um hackathon tem premiação. Ele pode durar em média 3 dias. Uau. Esse hackathon pode já definir quais são os desafios, ou os desafios podem nascer ali dentro. Então você pode ter um hackathon para sustentabilidade ambiental, para melhorar a empregabilidade na sua região, para resolver problemas de uma empresa quanto a vendas, né? Eu já fiz uma vez para uma construtora uma proposta de um hackathon de marketing para uma grande construtora do Brasil. Então você pode ter... E o hackathon ele nasceu originalmente para fazer soluções tecnológicas. Então normalmente programadores se reuniam para em 3 dias pegar desafios e programar em 3 dias algo que vai poder ser continuado depois. Hoje o hackathon não é só de programação. Ele pode ser um hackathon jurídico, ele pode ser um hackathon de marketing, pode ser um hackathon de marca. Imagina que legal. Um hackathon de 3 dias em que você vem com ideias, a gente vai te mentorar para você fazer a consulta, fazer o naming, fazer a primeira versão do logo e de repente já colocar isso na primeira rede social, já sair dali com 3 posts e 3 vídeos com apoio de IA. Isso em 3 dias dá para fazer com sobra, né? Dá até para dormir entre uma noite e outra. Sim. Porque tem hackathon que vira a noite também, mas não precisa ser todos, tá? O hackathon pode ser corporativo. Recentemente uma empresa de Recife me chamou e fizemos hackathon para 4 grandes desafios que eles têm. Cada hackathon tinha uma equipe equilibrada em algumas coisas. Tecnologia, negócio, pessoas, né?
E o final de um hackathon, seja ele público ou privado, tem as apresentações. Então, cada grupo vai apresentar ali 3 a 5 minutos do seu projeto prático ali. A gente vai ter uma bancada que pode ser formada por pessoas da região, de uma empresa, convidados. Os jurados vão votar, a gente apura esse resultado, premia, primeiro lugar, segundo, terceiro, entrega o prêmio. Tem hackathon, 20 mil reais de premiação. Tem hackathon que é algo mais simples, né? E o ambiente do hackathon, também recomendo, trazer investidores de inovação, trazer RHs, porque é um ambiente extremamente prolífero para você encontrar projetos de alto potencial tecnológico, inovador, mas para encontrar talento também. Então, de repente, um recrutador, estando perto de hackathon, ele vai achando gente boa que não acharia nos bancos normalmente, né? E aí, acho que o grande desafio é estimular o pessoal para ir para o hackathon. Porque agora que o pessoal ouviu explicando, dá vontade de participar, focado na sua empresa ou no seu ramo, né? Mas muita gente vê... Eu acho que o principal inimigo da inovação e da IA no Brasil também é o desinteresse. Então, entendeu? O Luva de Pedreiro e o Whindersson Nunes se interessaram pelo YouTube, fizeram seus conteúdos e cresceram, né? O Luva no Instagram, o Whindersson no YouTube. Mas quantas pessoas da sua mesma região não tiveram o interesse? Então, muita gente me pergunta, Felipe, será que a IA não vai beneficiar os mais ricos e de grandes regiões? Eu acho que não, porque o desinteresse... Por exemplo, se eu estiver lá na Faria Lima, em São Paulo, tem gente desinteressada quanto a IA lá. Verdade. Mas se eu estiver, de repente, lá no Paquistão, como aqueles 2 meninos com canal de YouTube, extremamente interessados. Então, o desinteresse é o grande inimigo do letramento profissional da era da IA, né? Então, assim, sobre hackathon, você que está assistindo, compensa você fazer dentro da sua empresa ou juntar 2, 3 empresas para fazer um hackathon. O hackathon pode ter um fim lucrativo ou não. Você pode propor ele para sua prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você pode fazer um hackathon 100% online, como eu sou mentor do hackathon da NASA, o Space Apps. Todo ano, em outubro, 100% online, mais de 80 países envolvidos, mais de 80 mil talentos cadastrados. A NASA passa grandes desafios à sociedade, disponibiliza os dados dela por um fim de semana para a gente dentro do hackathon utilizar, e a gente vai mentorando as equipes nas suas dúvidas para eles apresentarem o melhor projeto possível no final. Alguns grupos vão para a NASA, outros são premiados nacionalmente, mas até que... E eu queria dizer isso com mensagem final sobre hackathon. Hackathon não é sobre ser premiado, é sobre a transformação que você vive. Verdade. Então você vai ganhar em primeiro, segundo, 10º, não importa. A transformação que você e sua equipe terão são ímpares, únicas. Então também, mandar a equipe para um hackathon, sabe? Tem o Hackathon Brasil, uma organização super legal. Eles postam ali o que acontece nesse sentido. E numa lógica semelhante, tem o Startup Weekend, que acontece em todos os lugares do Brasil também. Um fim de semana para você levantar uma startup em um fim de semana com ambiente de mentoria e premiação também. Muito parecidos, né? Mas totalmente possível. E assim, o hackathon era de 3 dias, originalmente, o Startup Weekend, porque é o tempo que leva para a gente fazer algumas coisas. Só que eu diria que o que a gente faz no hackathon em 3 dias, com a IA dá para fazer em 3 horas. Verdade. Só que eu acho legal preservar os 3 dias e levar IA. Porque agora você não vai fazer 3 dias, você vai fazer 30. Entendeu? E eu confesso, tem coisa que eu não resolvi em 2 anos, que no hackathon e Startup Weekend eu resolvi em 3 dias. Porque você também está cuidando do arroz e feijão, do apagar incêndio, você não consegue parar e priorizar, né? Então, tá vendo? A gente nem está falando de IA propriamente aqui. Mas o ambiente que cultiva a inovação, e se a IA é plugada ali, faz coisas exponenciais. Perfeito. Muito obrigada, Felipe. Show. Muito obrigada pela sua participação. E fala aqui para nossa audiência onde nós te encontramos, quais são as suas redes, se você tem algum curso disponível também para a galera que quiser comprar, quiser se aprofundar mais no mundo da inteligência artificial, é muito importante. Legal. Eu estou no Instagram como Felipe Santos BR, F-I-L-I-P-E. Também no LinkedIn, /Felipe Santos. Se você procurar Felipe Santos Make One ou Felipe Santos Exame, o duro de ter nome genérico é isso. Fica mais fácil de achar, né? Dou 2 matérias no MBA de IA da Exame, né? Tá disponível 100% online. Eu estruturei e conduzo as imersões de IA dentro da Exame também, para os alunos que compram o MBA, né? Tem lançamentos chegando aí, IA para empreendedores, além do CNPJ, empreendedores.com. Na Make One a gente está preparando uma oferta de cursos também. Na Potência School, Superpotência, está vindo aí um curso com mentoria só de inteligência artificial. Eu estou em vários ambientes, né?
E recomendo também os conteúdos que não são comigo, são com outras pessoas. Tem gente muito boa fazendo coisa muito boa para nichos, segmentos específicos aí fora. Aprendo muito com o gratuito, fazendo esse uso de IA que eu recomendei para vocês, para estar assessorando ali seu caminho. Acho muita coisa boa no YouTube. Participo de muito webinar gratuito que vale a pena. No LinkedIn, tanta coisa legal tá ali, né? Então você vai precisar de um ensino autodirigido. Isso é um pouco de andragogia e de eutagogia, né? Que você dirige, você vai selecionando seus experts ali também para o seu objetivo central. Aí, se você puder, abre uma aba no ChatGPT e vai lançando os seus aprendizados ali para ela ir te acompanhando. Ser meio que um segundo cérebro. Uau. Então, ó, participei de tal coisa, aprendi tal coisa, recebi tal material. Faz upload ali. Tive tal sacada, testei tal coisa, fiz isso, tal progresso. Faz ali. Porque essa aba no ChatGPT, por exemplo, vai historicamente acompanhar o que você está fazendo e progredindo. Aí daqui a pouco você faz pergunta para ela, baseado em tudo que você estudou, aprendeu e anotou, põe suas anotações lá também, ela vai acompanhar como um segundo cérebro. Não fica mais de um ano sem mexer nessa aba, senão o ChatGPT vai apagar. Sim. Mas se você nutrir ela, tem um desafio que você está aprendendo semanalmente, mensalmente, né? Eu acredito que a IA é meio que o nosso bloco de notas. Eu acho que a IA para mim, substitui até o Microsoft Word um pouco, assim, sabe? Volta sempre ali, retroalimenta e guarde abas para assuntos recorrentes. Porque você vai ter ali uma assistente, meio que o Jarvis do Homem de Ferro ali, né? À sua disposição para poder potencializar o seu aprendizado. E não te deixar esquecer também, né? Exato. Porque às vezes passa batido. O GPT Tarefas, lá você pode programar e pedir para te lembrar e tudo mais. Então, assim, para quem tem uma boa conduta, tá com a cabeça boa, tá com planos bons, poxa, é uma das melhores épocas para a gente viver na humanidade, né? Então, depende da sua mentalidade, do ângulo que você está enxergando e do uso que você faz. Então, dá para fazer coisa muito boa e eu espero que você aterrize isso na sua realidade também. Agora está aí o desafio para você implementar, seja para pequena, né, ou para grande empresa. Tem aqui várias formas de implementação de inteligência artificial no seu negócio. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os contatos do Felipe, o @ no Instagram dele e também, né, a descrição do nosso podcast, que eu aprendi aqui agora, que nós vamos precisar deixar essa descrição, porque é muito importante. Legal. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, salva também, e é muito importante você estar aqui acompanhando com a gente crescimento cada vez mais do seu empreendimento. Foi um prazer e até já!